Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Reunimos-nos para adorar o Senhor, em nome do Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, adoremos ao Senhor nesta noite. Neste momento, vamos estar sim fazendo a oração de adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te adoramos, ó Deus, pelo que Tu és. Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade, ó Deus, porque em meio a tantas coisas, ó Senhor, o Senhor é um Deus adorado, ó Deus, um Deus que nos ama, ó Pai, um Deus perdoador, um Deus consolador, ó Deus. Ó Senhor, muito obrigado, ó Pai, por tudo que Tu és. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor continuará fazendo por nós, ó Deus, mesmo nós não merecendo, ó Deus. Ó Senhor, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. O Salmos de número 9, o versículo 1 e 2 e o versículo 10 nos diz: Senhor, quero dar-te graça de todo o coração e falar de todas as suas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Neste momento, o Ministério de Louvor tem assim a oportunidade. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza
sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Neste momento temos assim a oportunidade de confessar ao Senhor tudo aquilo que fizemos, quer seja por pensamento, palavras e ações. Nós vamos estar assim fazendo a leitura em Romanos 6, versículo 22 e 23, que nos diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos estar assim ainda orando, fazendo assim a oração de confissão ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque em meio, ó Pai, nós temos assim pecado, ó Pai, o Senhor tem assim um grande amor, ó Pai, para com cada um de nós, ó Pai, e nos guia, ó Deus, pelo caminho correto, pelo caminho certo, ó Deus. Que nós possamos estar assim, ó Pai, deixando aquilo para trás, tudo que não te louva, tudo que não te agrada, ó Pai. Que o Senhor venha estar assim nos perdoando, ó Deus, quer seja por pensamento, por palavras e ações, ó Deus. Ó Senhor, tudo aquilo que nós fizemos, ó Pai, durante esses dias, ó Pai, que não foi do teu agrado, que o Senhor possa estar assim tirando de cada um de nós, ó Deus. Fica conosco, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, e nos perdoa, em nome de Jesus. Amém. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos
por Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Aqui mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Salmos de número 105 nos diz: dê graças ao Senhor, proclame o seu nome, divulgue os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das suas sentenças de juízos que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor,
seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo. Acolhemos a palavra do Senhor. Vamos estar assim fazendo a oração de iluminação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos assim, ó Pai, mais uma vez na Tua presença, Deus. Nós queremos assim, ó Pai, te pedir, ó Pai, pela vida do pastor, ó Deus, que o Senhor venha estar assim, ó Pai, trazendo a memória do Teu servo, ó Deus, tudo aquilo que foi estudado, ó Deus, e que chegue assim, ó Pai, aos nossos corações, segundo a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus. Ó Senhor, que nós possamos estar assim atentos, ó Pai, a cada palavra que vai ser assim lida, ó Pai, explanada, ó Deus, e que nós possamos assim, ó Pai, sentir a diferença, ó Pai, e praticar, ó Deus. Ó Senhor, ficar com cada um de nós, fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você esteja bem. Aqui agora um momento para ouvirmos a palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo a tomar a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 14, versos
de 6 a 14. Acompanhe a leitura. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amém. Oremos. Bondoso Deus, Pai querido, esta é a Tua palavra, viva e verdadeira, fonte, ó Deus amado, de inspiração para as nossas vidas. Nela somos edificados, nela nós aprendemos a caminhar neste mundo de modo que agrade ao Senhor e possamos assim também dar testemunho diante dos homens. Nela nós encontramos o prazer para nossas almas, nela somos edificados e quando a vivemos, experimentamos a melhor orientação para as nossas vidas. Quando trazemos em nosso coração a Tua palavra, nós vamos bem. Ó Deus querido, este é um momento especial, que o nosso prazer esteja em ouvir a pregação da Tua Santa Escritura, que o Senhor fale ao Teu povo, que o Senhor use o Teu servo por graça e por misericórdia. Nós te oramos, ó Deus de amor. Amém. Irmãos, irmãs, a palavra de Deus, ela está repleta de promessas. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos diversas promessas do Senhor. A história da redenção contada na Bíblia está também permeada, pontuada por promessas. Entre elas, a maior de todas, a do Salvador Jesus Cristo. E aqui, nessa passagem lida, nós ouvimos falar de uma promessa. Nós ouvimos falar do cumprimento de uma promessa feita 45 anos antes. Para a gente entender, eu começo lembrando que o livro de Josué, ele tem um propósito de mostrar como Deus conduziu o povo desde o deserto até a posse da terra de Canaã. Uma promessa feita desde Abraão, o pai da fé, e que tinha sido renovada por ocasião da libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. E assim, nós vamos entendendo que esse livro também tinha o objetivo de mostrar como Josué tinha cumprido fielmente o propósito ao qual Deus tinha colocado diante dele. E agora, na sua velhice, por ocasião da repartição das terras
a parte da herança de cada tribo de Israel, conforme Moisés tinha orientado, assim fez Moisés. E Caleb, que era da tribo de Judá, tinha a sua parte, né, junto a essa tribo, né? No entanto, havia uma promessa antiga de Deus a Caleb, a respeito de uma parte particular, de um pedaço de terra, de um território além, né, uma dádiva especialmente do Senhor para Caleb. Então, o livro de Josué também tem como propósito mostrar que Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. O livro está mostrando para o povo de Deus, o povo de Israel, que Deus tinha cumprido a promessa feita a Abraão, que Deus tinha cumprido a promessa que ele fez a Moisés, ao povo, por ocasião da libertação do Egito, que Deus tinha levado o seu povo pelo deserto e colocado eles sobre a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, conforme a descrição da Escritura. Assim, o que nós temos aqui nesse texto é uma passagem que nos faz ver um Deus que faz promessas e que cumpre essas promessas. E num segundo momento nós vemos um homem que confiou em Deus, que acreditou na promessa do Senhor. Vemos um homem que foi fiel a Deus e que esperou por 45 anos que essa promessa se cumprisse. Nós vemos aqui um personagem conhecido, Caleb, e ele esperou durante esse tempo todo sem desanimar. E quando Josué repartiu a terra, ele foi até Josué e disse: você sabe que aquela terra, aquele monte, né, ele foi dado a mim por Deus. Deus deu esse monte, é uma promessa, e eu queria tomar posse dele. Eu estou cheio de vigor, eu estou cheio de vontade, ainda tenho coragem, eu sei que lá tem gigantes, e eu estou com disposição para enfrentar esse desafio e tomar posse daquilo que Deus deu por herança, que Deus me deu por promessa. E aí Josué o abençoa e ele vai e ele toma, né, aquele lugar, né, e a cidade de Hebrom passa a ser a sua herança. Só que quando nós lemos essa parte do capítulo 14 do livro de Josué, nós entendemos ela melhor quando a gente volta um pouco na história, quando a gente volta para o deserto, quando o povo ainda peregrinava no deserto. Lá no livro de Números, capítulo 13 e também o capítulo 14, nós vamos entender porque Caleb está reivindicando esse território e porque Josué o atende em sua reivindicação. Nós vamos entender melhor a história que se passou aqui nesses versos de 6 a 14, do capítulo 14 de Josué. Nós entendemos melhor quando nós voltamos para lá. Então, só para refrescar a nossa memória, quando Deus libertou o povo do Egito e o povo estava no deserto, Deus mandou que Josué mandasse 12 espias para olharem a terra de Canaã. E Deus ordenou que fosse um homem de cada tribo. E da tribo de Judá foi separado Caleb. Também, entre aqueles homens que foram, foi Josué. Eles foram companheiros naquela missão de reconhecimento da terra. E quando eles viram a terra, eles viram que a terra era muito boa, que de fato era uma terra que manava leite e mel. E que, além disso, a terra tinha muita gente, tinha gigantes, tinham inúmeros obstáculos a serem superados. E quando eles voltam, e perante Moisés e a congregação do povo hebreu, eles prestam relatório, os homens falaram: olha, de fato a terra é boa, mas nós temos problemas, nós não vamos conseguir a posse dessa terra. Nós vamos ser destruídos, nós vamos ser vencidos. E eles colocam medo na congregação. E Josué e Caleb tomando a palavra, ele
interrompe aqueles homens no relatório e diz: olha, de fato a terra é difícil, mas a terra também tem as coisas boas e o Senhor vai nos dar. O Senhor prometeu, Ele fez uma promessa de nos dar essa terra e nós vamos conseguir. Deus vai nos ajudar. Enquanto aqueles 10 espias, aqueles 10 espiões estavam trazendo pânico ao povo, né, como esse texto aqui relata, né, que aqueles homens, quando falaram, né, no verso 8 diz: mas meus irmãos, quando subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei. E naquele momento lá, há 45 anos atrás, aqueles 10 espiões desesperaram o povo, dizendo que iam ser destruídos. Mas Josué e Caleb estavam com uma outra visão. E Caleb disse: nós vamos vencer em nome do Senhor, nós vamos destruir essas pessoas como quem come pão, porque o Senhor nos dará, porque era uma promessa de Deus. Mas aquele povo seguiu os 10 espiões, seguiu o desespero, deixou entrar em seus corações o pânico, o medo, e passaram a noite dizendo: olha como vai ser, né? As mulheres vão morrer, as crianças vão morrer, era melhor a gente pegar, colocar um capitão sobre nós e a gente voltar para o Egito. E aí, por conta dessa situação, Deus ficou irado com o seu povo e só os perdoou por conta da intercessão de Moisés. Mas Deus trouxe sobre aquele povo uma consequência. Eles agora ficariam 40 anos no deserto por não terem confiado no Senhor, por terem murmurado, por terem tido atitudes incorretas, por não confiar num Deus que faz promessas e que cumpre suas promessas. Um povo que Deus diz: por 10 vezes vocês me provaram. Lá no texto de Números, por 10 vezes vocês me provaram. Agora vocês não entrarão mais na terra, vocês morrerão aqui. Entrarão a sua descendência, mas dos que saíram do Egito, todos morrerão aqui, com exceção de Josué e Caleb. E o que aconteceu foi que aquele povo todo morreu durante os 40 anos no deserto, e por isso que eles passaram 40 anos no deserto. E aqueles 10 espiões morreram de pragas, porque Deus diz: por conta do que vocês fizeram, por conta da inflamação, vocês terem inflamado o povo, vocês morrerão de praga. E assim eles morreram. E Caleb agora, 45 anos depois, ele tem esse encontro com Josué. E ele diz: você sabe o que Deus disse para mim e para você. Em Cades Barneia, o que Deus falou a Moisés, homem de Deus. Você sabe o que em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti, o que o Senhor falou. E ele diz: olha, eu estou velho, mas eu ainda quero aquela terra. Eu quero ver cumprir a promessa de Deus no tocante a mim. Deus já cumpriu a sua promessa no tocante ao povo, dando as terras. E aquela lá, o Senhor separou para mim, por conta de que eu perseverei. O Senhor disse que foi por conta disso, então eu quero aquela terra. Dito isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero falar com vocês nessa noite sobre viver a fé nas promessas de Deus. Vivendo a fé nas promessas de Deus. Como eu disse há pouco, a Bíblia ela está repleta de promessas. A história da redenção está pontuada por promessas de Deus, por promessas que já se cumpriram e por outras que ainda se cumprirão. E nós precisamos olhar para as Escrituras e aprender dela. E aqui nós aprendemos pelo menos 3 coisas a respeito de viver como Caleb viveu, perseverando durante 45 anos, esperando o cumprimento dessa promessa, e ela se cumpriu. Eu gostaria de compartilhar 3 coisas com vocês, 3 verdades nesse momento. A primeira delas é: Caleb, ele colocou fé na promessa de Deus. Caleb botou fé na promessa do Senhor, ou seja, ele confiou naquilo que Deus tinha falado. Primeiro, ele confiou de que Deus daria a terra de Canaã ao seu povo. Deus não tinha nem ainda
destacado que daria uma parte especial a ele. Não, ele tem fé de que Deus vai abençoar o povo, que Deus vai abençoar o seu povo, que Deus vai cumprir a promessa. Ele colocou fé, enquanto os outros colocaram desespero nos seus corações, Caleb nutriu o seu coração com fé, com confiança. E o texto aqui fala que ele perseverou. Vai aparecer essa expressão 3 vezes, primeiro no verso de número 8, na última parte: perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Mesmo em meio às adversidades de uma terra com muitas dificuldades, com muita gente para ser enfrentada, muitos reis, muitos combates tendo pela frente, ele diz: eu coloquei fé no Senhor, eu coloquei minha confiança, eu perseverei em seguir o Senhor. Depois, no verso 9, ele diz assim, na última parte também, ele diz assim: em herança perpétua, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé, ele esteve lá em Hebrom, será tua e de teus filhos, e herança perpétua, pois perseveraste. E lá no versículo de número 14, o texto diz que ele tomou posse dessa terra porque perseverou. O quinizeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Ele perseverou em confiar em Deus, ele não desistiu de confiar no Senhor, ele colocou fé nas promessas de Deus. Deus, ele é aquele que nos dá promessas. A sua palavra está cheia de promessas ao seu povo. E nós precisamos viver nessa dimensão, viver com esse entendimento. E assim devemos colocar a nossa fé, depositar a nossa fé em Deus, confiar nele, independente da circunstância, independente do momento. Foi isso que Caleb fez. Mas além de colocar fé no Senhor, Caleb, vivendo pela fé nas promessas de Deus, ele tem uma outra atitude. Ele viveu de acordo com as promessas do Senhor. Ele viveu e gastou a sua vida para alcançar o cumprimento dessas promessas. Ele foi com Josué, ele entrou na terra, tinha uma promessa que só ele, Josué, entraria. Nem Moisés entrou. Nenhum daqueles que saíram do Egito com Caleb e Josué entraram. O Senhor esperou 40 anos. O Senhor disse: olha, para cada dia, quando os espiões foram àquela terra, eles passaram 40 dias. O Senhor disse: para cada dia que vocês passaram espiando a terra, para cada dia vocês vão passar 1 ano. E assim se cumprirá 40 anos de vocês no deserto, até que vocês todos tenham morrido, e só sua descendência possa herdar a terra prometida a Abraão, prometida a Moisés. Então, Caleb, ele viveu esses 45 anos, até no deserto 40, e agora mais 5 já na terra. Ele diz: olha, eu vivi 45 anos desde que o Senhor fez essa promessa. E ele diz: agora é hora de eu colocar as mãos, no sentido figurado, tomar posse dessa terra. E assim ele viveu. O texto nos mostra que ele perseverou para alcançar essa promessa. O texto diz que ele perseverou em seguir o Senhor. Ele foi fiel durante todo esse caminho. Caleb se manteve firme com o Senhor. Ele não desistiu, ele não pensou que Deus tinha desistido, mas pelo contrário, ele esteve o tempo todo com Josué e tomou posse daquela terra. Então, a segunda verdade que eu quero destacar é que Caleb viveu de acordo com as promessas de Deus. Deus, ele nos faz viver de acordo com as suas promessas, e as nossas vidas precisam ser conduzidas nesse mundo debaixo desse entendimento
das promessas e do cumprimento das promessas do Senhor. Caleb vivia num ambiente de aliança. Nós vivemos em um ambiente de aliança. Nós vivemos servindo a um Deus que fez aliança conosco, um Deus que tem promessas conosco, promessas de salvação, de redenção, de levar-nos para o céu, para uma vida eterna. Mas o texto ainda nos aponta uma terceira verdade que eu quero destacar aqui para vocês, pensando em perseverar na fé, né, por conta das promessas de Deus. Então veja bem, terceira coisa, Caleb perseverou na expectativa do cumprimento da promessa de Deus. Precisamos, como Caleb, viver perseverando na expectativa de que as promessas do Senhor se cumpram em nosso tempo, que se cumpra para as nossas vidas. Deus é quem cumpre as promessas na vida do seu povo. Ele fez uma promessa e esse texto está aqui mostrando para o povo, olha, Deus cumpriu a promessa. Primeiro, Ele cumpriu a promessa de trazer o povo do deserto até a terra de Canaã. Depois o texto diz, olha, Ele cumpriu a promessa de que era com Josué, e Josué cumpriu com todo o propósito que Deus estabeleceu para ele. Mas também, Deus é um Deus de promessa, que cumpriu a promessa feita a Caleb, de dar uma parte daquela terra especialmente para ele. Assim, meus irmãos, esse texto, ele nos faz pensar a respeito desse tema, sobre viver pela fé e viver pela fé em Deus, pela fé nas promessas do Senhor, certo de que Ele é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós percebemos duas coisas especiais. Primeiro, que Jesus Cristo é o cumprimento da maior promessa de Deus. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus ao seu povo, de um Salvador, promessa feita em Gênesis capítulo 3, verso 15, e renovada ao longo de todo o Antigo Testamento, até aquele momento em que ele nasceu em Belém. E a partir de Cristo, promessas novas foram dadas. Em Cristo, Ele nos dá a maior de todas as promessas, a promessa da salvação e da vida eterna. Então, eu repito, Cristo é o cumprimento da promessa de Deus, e Ele nos deu a maior de todas as promessas. Vivemos nesse tempo com base nessa promessa, esperando pela vinda de Jesus Cristo. Mas se morremos antes e partiremos para o seu encontro, porque isso também faz parte dessa grande promessa. Se Ele vem, Ele nos leva. E se nós vamos antes da sua vinda, nós vamos para os seus braços, nós vamos para a sua presença. E ouvimos Ele dizer, entra em meu descanso, servo bom e fiel. Por graça e por misericórdia dEle, nós entraremos nesse descanso um dia. Mas até lá, nós temos as promessas de que Cristo está sempre conosco. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A palavra do Senhor nos diz no Antigo Testamento que o anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor? Jesus Cristo, acampa ao redor dos que o temem e os livra. A Bíblia está cheia de promessas para esse tempo, promessas que falam de uma vida nossa com Deus, de um Deus fiel que zela do seu povo, ainda que um povo pequeno e merecedor, um povo que por muitas vezes desagrada ao seu Deus, mas um povo que olhou para a cruz e viu o cumprimento da promessa em Cristo e que entregou as suas vidas a Ele e que anda com Ele, e por conta dEle, dos méritos dEle, pode desfrutar das bênçãos dessa promessa. E essa promessa é para todos os que creem, e é em particular para cada um de nós, é para todo o povo, raça eleita, sacerdócio real, povo santo de Deus, mas nação santa, mas individualmente para cada um de nós. Nós vivemos um tempo em que Deus está cumprindo as suas promessas, como foi com o povo hebreu
durante a peregrinação do deserto, depois a libertação. Que a gente não seja como depois quando entraram na Terra Prometida, que nós não seja como aquele povo. Deus já tinha feito tantos milagres e o povo agora achou que Deus não ia fazer mais milagres, que Deus não tinha mais poder. Parecia que a força que há em Deus tinha acabado, que o poder do Senhor tinha sido limitado, e as pessoas pensam em voltar atrás. Não pense em voltar atrás, mas firme sua fé no Senhor Jesus Cristo. Persevere pela fé que você tem em Deus. Persevere pela fé nas promessas que Deus tem te dado. Aqui eu caminho para a conclusão, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas, e eu gostaria que você guardasse bem no seu coração. Primeiro, meu irmão e minha irmã, como Caleb, um homem pecador igual a mim e a você, mas que foi fiel, que confiou no Senhor. Como Caleb, nós devemos ser fiéis a Deus, não só no princípio da nossa jornada, mas devemos ser fiéis a Deus em todo o caminho, em todo o percurso da estrada. Devemos ser fiéis ao Senhor, no começo, no meio e no fim. Nunca nós devemos dormir sobre os nossos acertos do passado. Porque eu já fiz isso, porque eu já andei com Deus, já fiz tanta coisa e agora está tudo certo, eu vou tomar outra direção. Não, permaneça fiel ao Senhor. Deus é um Deus fiel, fiel ao nome dEle, fiel às promessas que Ele faz e, portanto, também fiel ao seu povo, não como uma necessidade que Ele tem, mas porque Ele se mostra dessa maneira, e cabe ao seu povo responder à sua fidelidade com fidelidade em todas as áreas da sua vida. Então, procure ser como Caleb, fiel ao Senhor durante 45 anos. Não desanime, não deixe de ser fiel porque está demorando, não deixe de ser fiel porque não está acontecendo como você gostaria. Lembre-se, o Senhor prometeu, e quando Ele promete, Ele cumpre. Então, Ele é fiel, seja você também fiel. Quando você, meu irmão e minha irmã, quando você achar que não tem mais nada para fazer nessa vida, quando você achar que não tem mais desafio a ser enfrentado, lembre-se das promessas da palavra de Deus. Lembre-se que as promessas de Deus é viva, e que algumas promessas de Deus, elas se cumprem por intermédio da vida do seu povo. A promessa do Senhor de que o Evangelho deve ser pregado em toda parte, nos envolve nisso, para que Cristo venha, nos envolve nisso. Nós precisamos estar envolvidos com a causa do reino de Deus. Como Deus usou Caleb, Deus usa a mim, a você, que você não desanime, e até mesmo para aqueles que já possam ter alguns cabelos mais brancos, não desanime, porque Caleb já estava com 85 anos, ele tinha 40 anos quando Deus fez a promessa, e agora ele está com 45, e ele diz a Moisés: eu estou com o mesmo gás, o mesmo vigor de lá dos 40 anos atrás, eu posso sair para a batalha, eu saio e volto, eu vou e enfrento a luta. Às vezes a gente acha que tudo acabou, mas Deus ainda tem coisas para fazer. Às vezes a gente acha que chegou o fim, mas Deus ainda tem coisas para fazer, e por misericórdia Ele nos inclui no seu plano, certo? Então, talvez aí, quando você, com a sua idade um pouco mais adiantada, talvez pense que tudo acabou. Ainda não, meu irmão. Enquanto estamos vivos, estamos aqui para servir o Senhor e os propósitos do seu reino. Nós vemos Caleb tomar posse de uma terra. Aquilo não é uma coisa individual. Não vamos ser mesquinhas na forma de interpretar e entender o texto. Não pense assim, Deus tem promessas para a minha vida, como a gente fica ouvindo às vezes por aí. Não confunda o que o pastor está trazendo aqui. Eu estou falando de um homem que fazia parte do povo da aliança,
do povo do pacto, e que tomou posse da terra junto com os demais, e Deus tinha uma porção separada para ele, e ele quer ir lá para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, não para o seu ego ser inflado, mas para que as promessas do pacto se cumprissem também na sua vida, na sua trajetória. Assim, meus irmãos e irmãs, você possa ter disposição para servir ao Senhor, você possa se animar, porque às vezes a gente está tão desanimado que a gente pensa como Caleb, ou então estamos tão acomodados. Caleb poderia estar acomodado, dizer, olha, estamos aqui, a minha tribo já pegou o pedaço de terra dela, né, o território que pertence a Judá, eu vou tomar alguma parte para assentar o meu povo nessa parte que me couber, e está tudo certo. Não. Caleb diz, não, há 45 anos atrás Deus disse que aquela terra, que o território lá de Hebron seria minha. Deus me deu aquilo como promessa, eu não posso desleixar apenas porque lá tem homens grandes, fortes e poderosos. Não, ele diz, eu vou lá. Então não se acomode, meu irmão e minha irmã, não se acomode na vida, muito menos diante das promessas do Senhor. Terceiro, lembre-se, nenhum desafio pode ser tão grande para quem confia em Deus. O povo no deserto se desesperou porque não confiava em Deus. Os 10 espiões, a congregação que se desesperou, é porque não confiavam em Deus. E a relação que eles tinham com Deus era tão complicada que depois, quando Moisés disse, vão morrer aí, e depois que Moisés disse que Deus traria uma consequência para aquele pecado, por falta de confiança em Deus, eles agora, de maneira temerária, diz lá o texto de Números, capítulo 14, que aí eles tomaram armas e disseram, vamos subir, vamos para a batalha, vamos enfrentar esse povo. Josué disse, não vá, Deus não está com vocês, não vá. E eles teimosamente, de maneira temerária, foram. Moisés e a arca do Senhor se detiveram no meio do arraial do povo de Deus e não subiram com eles. E eles foram vencidos e voltaram feridos, alguns mortos, porque eles foram na força deles e no entendimento dele. Caleb aqui está indo na confiança que ele tinha em Deus, do mesmo jeito que ele tinha 45 anos atrás, quando ele espiou a terra, quando ele olhou a terra, investigou a terra, e ele diz, a terra é boa, lá tem gigantes, mas o Senhor nos dará vitória. É nessa mesma fé, nessa mesma confiança que ele sobe para tomar posse do território de Hebron. E ele vai e é vencedor porque confiou em Deus. Então, meu irmão e minha irmã, nenhum desafio pode ser tão grande para quem confia verdadeiramente no Senhor. Quarto lugar, perseverança é uma virtude que precisa ser exercitada, que precisa fazer parte da vida daqueles que servem a Deus. Não importa quanto você tem esperado por algo, não desista, não desanime agora, nem nunca. Confie em Deus. Caleb esperou 45 anos. Então não desista agora, mas renove a sua esperança no Senhor. Ore a Deus, coloque a sua vida diante do Senhor e confie nele como auxílio para lhe conduzir rumo a essa vitória, a essa bênção que o Senhor possa ter preparada para você. E por último, não importa o tamanho do obstáculo, não importa o tamanho do desafio, enfrente-o, mas não enfrente sozinho. Vá com Deus. Deus é o nosso auxílio e Ele é sempre maior do que os obstáculos, do que os desafios. Não procure vencer só, porque sozinho você não vai conseguir. Mas com Deus, aquilo que é propósito do Senhor para a tua vida sempre se cumprirá. Termino aqui lembrando a você que o que vimos nesse texto, de que o que vimos aqui foi um Deus que cumpre promessas, um Deus que faz promessas e cumpre a sua palavra.
vimos um homem que se sujeitou ao seu Deus e que foi fiel ao seu Deus por conta da aliança que ele tinha com o seu Deus. Foi fiel ao Senhor e por isso perseverou e perseverou até o fim. O que vimos aqui, além de um Deus de promessas, de um servo fiel, nós vimos uma história que nos inspira a viver pela fé no Filho de Deus, esperando pelo cumprimento das suas promessas eternas, confiando de que dia a dia Ele é o pastor que nos cerca com o seu cuidado, que Ele é o pastor que nunca falta, enquanto o seu povo peregrina nessa terra, mas que peregrina com uma esperança, que peregrina perseverante para alcançar os céus, a morada eterna diante de Deus. Como o povo de Israel foi liberto do cativo egípcio, peregrinou pelo deserto e entrou na terra de Canaã, assim nós fomos libertos do pecado, estamos cumprindo a nossa jornada neste mundo, Deus do nosso lado a cada dia, abençoando e nos conduzindo, nos corrigindo, nos ensinando a andar com Ele, com a esperança viva do cumprimento da promessa eterna, de entrarmos no descanso eterno com Cristo Jesus. Que Deus te fortaleça, que o Senhor te abençoe e que você possa viver a sua vida de modo perseverante, pela fé em Deus, com fé naquilo que Deus prometeu, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar,
Oremos ao Senhor então, encerrando o nosso culto. Pai bondoso, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos e exaltamos o nome, por ver, ó Deus amado, na tua palavra, como o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus cumpridor de promessas, um Deus que cumpre todas as promessas do pacto, que nós estamos debaixo dessas promessas, somos favorecidos pela aliança que Cristo fez, pela entrega de Cristo na cruz por nós. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe a vida da tua igreja, a vida do teu povo, abençoe a vida de quem escuta essa oração, assiste esse culto, ó Deus querido. Que as pessoas sejam fortalecidas, animadas, edificadas nessa palavra pregada hoje. Que o teu Santo Espírito possa fazê-los firmes e perseverantes. Não nos deixe, Senhor, desanimarmos em meio às lutas. E elas têm sido tão grandes, mas o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que nos faz prosperar em meio às adversidades. Que a gente esteja com nossos olhos fixos no Senhor. Que a nossa confiança nos faça perseverar para ver a tua boa mão estendendo bênçãos, dádivas dos altos céus em nosso favor neste mundo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa aquelas famílias que têm chorado com as suas perdas por conta de Covid, por conta de outras enfermidades. Consola os que choram, meu Pai. Ser com aqueles irmãos que estão passando por lutas de enfermidades, por perdas, por situações, ó Deus amado, onde os teus filhos e filhas estão com um coração entristecido, apertado. Seja o Senhor aquele que os alcança com graça, com o seu poder. Abençoa, ó Deus amado, aqueles que estão com dificuldade de emprego, que têm tido dificuldade para sustentar a sua casa, a sua família. Tenha misericórdia, Senhor. E que o Senhor nos ajude a percebendo aqueles que precisam de alguma ajuda, também poder ajudar. Que a tua igreja, Senhor amado, esteja atenta ao clamor do necessitado. E assim, ó Deus, possamos mostrar ao mundo a tua misericórdia, como é o nosso Salvador Jesus Cristo. Assim, ó Pai, nos abençoe e nos conduza até a vitória sobre todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.